Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar de impedância. E é o seguinte, impedância é uma coisa absurdamente inteligente e ela é baseada no uso de números complexos, que é parte, e é isso que a gente vai começar a usar daqui para frente, e você vai usar isso o resto da sua vida aqui dentro da física. Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, ainda que você não esteja acostumado com números complexos, é uma coisa que você tem que pegar, aprender a usar e usar. Você pode adiar isso 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, vai empurrando sem fazer isso. Só que não vai dar certo. Tá? Ele perguntou por que os números complexos entraram na física. E eles entraram para valer, não vão sair mais. Se você pegar a equação de Schrödinger, ela é escrita assim. Se a função de onda, que é uma coisa que diz a probabilidade no estado, isso é outra história depois. Mas o que importa é que aparece um I aqui. Certo? Você tem uma lei física, isso em 1927, por aí, uma lei física que o cara pegou e pôs um I frontal aqui, sem vergonha. Tudo bem de pôr um I lá. Certo? Ou seja, apesar que o mundo é feito de coisas reais, ele colocou o I e o I ficou como uma lei da física. Tudo bem isso? Ele pergunta qual é a ideia básica dos números complexos. A ideia básica é a seguinte: você mora, que é onde a gente está aqui, no mundo real, que é essa mesa, certo? E aí eu preciso resolver certos problemas aqui, em cima da mesa. Entretanto, muitas vezes é mais fácil você sair da mesa e você migrar provisoriamente para um hipermundo, que é aqui. Certo? E nesse hipermundo as coisas ficam mais simples. E aí quando você volta para lá, você aterriza das operações simples que você faz aqui no hipermundo e você volta para os números reais. Certo? E a lógica dos números complexos é essa, mais ou menos, tem mais coisa ainda. Mas a principal é essa. Certo? Que ela é um meio que a gente sai da realidade e vai para um hipermundo e aterriza depois. Qual é a imagem que a gente tem disso? Se você muita luz aqui, mas tudo bem. Muita luz. Tudo bem. Então faz de conta que você está vendo. Que é o seguinte. Se eu pegar esse objeto aqui, faz de conta que só tem um foco de luz lá, que aqui não vai dar. Mas faz de conta que tem um foco de luz lá atrás. Só. E aí você pega esse objeto e você mora aqui nesse plano. Isso é seu mundo. E aí você vê a sombra desse objeto, que é uma coisa que é assim, depois ela é assim, depois ela é assim, depois ela é assim, depois ela é assim de novo. E isso aqui é o que você observa. Tudo bem como sombra. Imagina que se você não saiba disso. Certo? Você só veja essa sombra. Certo? E aí pergunta, como é que você entende o nexo entre essas várias formas? Tudo bem isso? Problema? E aí esse nexo fica simples se você pensar em sombra. Tudo bem isso? Ou seja, se você imaginar que esse objeto está virando aqui, no hipermundo,
Isso estabelece um nexo entre essas várias coisas esquisitíssimas que aparecem lá. E ainda estou mexendo com objetos simples. Se você pegar a minha mão, vai ser 1000 vezes pior. Que hora vai aparecer um negócio assim, como sombra, hora assim, hora assim, hora assim. Então, é muito difícil você estabelecer um nexo entre essas várias observações. Tudo bem isso? Nesse mundo. Tem um nexo? Tem. Só que é duro de perceber. E aí, a mensagem dos números complexos é o seguinte, que os caras perceberam na matemática, que se você vier para o hipermundo, a coisa fica simples. Pode ficar assim, não necessariamente fica, muitas vezes fica. E aí, se você usar o conceito de mão aqui e a ideia de sombra da mão, então aí fica tudo simples. Tudo bem isso? A ideia? Oi. Mas digamos, esse hipermundo, eu posso pensá-lo como dimensões a mais do meu mundo. Agora, como tem ali o imaginário, essa dimensão a mais tem um maldito I que tem uma álgebra diferente. Tudo que você fala é quase bom, a menos do maldito, que ele é bendito, mas tudo bem. Religião não se discute, tudo bem. Tudo bem. Mas o que você falou é verdade, sim. Pessoal, daqui, números complexos são bidimensionais. Sim. Isso é um truque que é usado muitas vezes. E pergunta, o que eu fiz aqui com sombra não é isso. Eu estou falando, se você tem uma situação esquisita em 2 dimensões, se eu pensar no hipermundo em 3 dimensões, será que daí não simplifica? Ou seja, será que a coisa não é simples, mas eu preciso de uma dimensão a mais? Isso que você falou é totalmente verdade, é importantíssimo. Tudo bem, eu preciso de uma dimensão a mais. Aí, mas né, eu introduzo a dimensão a mais e dou a liberdade para isso aqui fazer coisas com nesse hipermundo. E aí, como você está prisioneiro da bidimensionalidade aqui, mas a sua mente não é. Então você vai para cá, sua mente vai nesse lugar aqui, faz essas coisas, e você olha isso aqui como uma sombra do que está acontecendo. Tudo bem isso? E aí, números complexos são bidimensionais mesmo. Tudo bem? Pessoal, aí é o seguinte. Você pega esse tema de eixo aqui. X, Y, Z. Como é que eu chamo o versor dessa direção? I. Aqui J e aqui K. Pergunta, por que esse I chama I? Causa unidade imaginária. Só por que ele chama I? Ele é o mesmo I disso daqui. Ou seja, matemática, os caras pensam em coisas abstratas. E aí é o seguinte, o eletromagnetismo, antes, no tempo do Maxwell, ele não era formulado vetorialmente. Só o vetor existe desde quando? Inventado logo depois de Cristo. Sim. E vetor tem uma história, claro que tem, como tudo. Tudo bem? E qual é essa história? O pessoal Einstein usava vetor nas equações dele? Não. Se pegar o texto da relatividade, ele escrevia assim, ele não escrevia as equações de Maxwell como rotacional nem nada. Ele não falava isso. Ele escrevia tudo em componente. Se olhar o texto original da formulação da relatividade, que é muito interessante olhar, a gente vai falar disso mais tarde um pouco do curso, mas se olha isso daqui, está tudo escrito em componente, são 4 equações. Aí, as 4 equações de Maxwell são 16 equações para ele. Ele escrevia assim. Ou seja, eu só estou dizendo que mesmo o cientista tão importante como Einstein naquela época, não usava a noção de vetor. Isso já existia, só que ele não usava. Ela foi inventada um pouco antes disso. Tudo bem isso? Ou seja, vetor é de 1880, por aí. E 2 caras foram importantes, um americano e um inglês. O americano é o Gibbs, o cara da termodinâmica, e o inglês é o Heaviside.
Esse cara é um cara, vale a pena prestar atenção nele. Esse cara é um cientista muito importante, mas ele era trabalhado nas universidades e tal. Esse cara aqui era um cara sem educação formal. Ele era um técnico que trabalhava com instalação de cabos submarinos. Técnico. Ele nunca foi para a universidade. Tá? Ele fez coisas importantíssimas em física e em matemática. Em particular, tem uma função, por nome dele, fusão de Heaviside, que é a função integral, que a gente não usa nesse curso, mas você vai usar mais tarde. Mas eu estou falando porque esse cara aqui foi o cara que pegou as equações de Maxwell. Isso daqui inventaram o vetor. Mas esse cara que pegou as equações de Maxwell e reescreveu as equações de Maxwell na forma que a gente usa. Ou seja, o que a gente escreve aqui, que eu chamo de equações de Maxwell, são as ideias do Maxwell, mas não é a forma do Maxwell. As 4 equações de Maxwell, para o Maxwell, eram 13. O cara estava descobrindo a coisa, ele não tinha sacado como é que simplificava as coisas. O Heaviside veio depois e entendeu isso. E na época do Maxwell, usava-se um negócio chamado quaternions. Só que é um quaternion. Quaternion é um número complexo do tipo. Só que ele tem quantas dimensões tem um número complexo? Desse que a gente está acostumado aqui, A mais B. Tudo bem? Tem um número, a parte real e uma componente imaginária. Sim? Aí eles trabalharam com isso aqui em 4 dimensões, em 4, né? Parte real mais IB, mais, aí, para a segunda dimensão, você chamou essa de id imaginário, se é chamado o quê, a outra letra? Física criativa, né? Certo? JC mais KD. Isso aqui era a raiz, isso aqui ao quadrado é menos 1 em dimensões diferentes. Tudo bem? Ou seja, isso aqui não era um versor. Aí na hora que o Heaviside arrumou o eletromagnetismo, ele usou isso aqui como versor. Como versor. Tudo bem isso? Pergunta. Só pergunta aí. Por que não se usa mais os outros unidades? Porque isso daqui se mostrou mais eficiente. O vetor se mostrou mais eficiente. Por que se mostrou mais eficiente? Porque ele separa mais nitidamente. Número complexo, sempre o real está misturado com o imaginário. A e B andam juntos. E para o vetor, o que o Heaviside percebeu é que você podia separar a parte vetorial limpamente, uma equação vetorial, outra equação escalar. Tá? Ou seja, se você escrever divergente de E igual a alguma coisa, a outra equação de Maxwell, isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor. E no quaterno tudo pode ser misturado. Se essas coisas andavam juntas. Então, por isso que era confuso. Ele percebeu, se separar, fica mais simples. Mas o que eu queria dizer era por que a gente aprende que só tem... Oi? Eu ia perguntar por que a gente aprende que só tem uma unidade imaginária. Não, porque você aprende coisas... A ênfase da sua formação, e eu acho que isso é meio correto, é um pouco incorreto, mas não muito, que ela enfatize coisas práticas. Certo? E isso aqui permite você dialogar na comunidade, que é o que se usa hoje. Certo? É legal saber isso que eu estou falando, mas para você saber, você tem que dar um desvio tão grande que isso você sai da atividade profissional da nossa área. Tá? E o J ao quadrado é menos 1? É menos 1. E ele é diferente do I só... O cara define lá. Não dá para falar isso aqui, mas tem uma definição... funcionava na época. Certo? Assim, se quiser, vai atrás na internet, você vai achar referências disso. A resposta está certa também. Só mais pergunta?
Ok. Então, a mensagem é o seguinte, que a gente usa números complexos porque torna as coisas mais simples. Só que a gente está trabalhando no hipermundo, e a gente precisa sair do mundo real, trabalha no hipermundo e volta para o mundo real. Tudo bem isso? Então, aí a gente vai usar hoje essa ideia para tratar problemas de eletromagnetismo, com impedância. E uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte, se impedância não tivesse inventado, até hoje não tinha televisão, certo? Não tinha rádio, não tinha nada. Porque isso, ou seja, daqui é absolutamente importante do ponto de vista prático. Porque ninguém seria capaz de fazer as contas do circuito elementar de rádio de 1930 sem isso aqui. Tudo bem isso? E aí não ia ter computador, não ia ter nada. Ou seja, daqui é um caso onde a simplificação matemática promoveu um enorme avanço técnico. Porque toda a engenharia de coisas eletrônicas era feita e ainda é feita em termos de impedâncias. Tá? Qual é a ideia de impedância, então? A ideia é a seguinte, o que a gente estava resolvendo na aula passada, até era um circuito desse tipo aqui. E aí o que é resolver o circuito? Você tem certos elementos aqui E o nosso problema é o quê? Escrever a equação diferencial e achar a função Q de t. Sim? Que é uma função que depende depende do tempo, mas também depende de todas essas outras grandezas. L, C e... antes disso depende de V, né? L, C e R. Tudo bem? E isso foi o que nós andamos calculando nas aulas anteriores. Pegou e calculou isso explicitamente. Qual é a função no regime estacionário? Então eu estou enfatizando aqui o QNH, que é a solução estacionária desse circuito. O que é a noção de impedância? Algum cara super inteligente olhou para esse circuito e falou o seguinte: será que tem um jeito simples de eu pensar nesse problema? E ele pensou o seguinte: será que se eu puser... Ele pensou o seguinte: olha esse circuito aqui. Circuito de resistores. E aí você olha para... Isso aqui não é um negócio em série. Tudo bem isso? Não é resistor, mas é em série. É em série. Isso daqui é em série. Isso daqui eu sei resolver. Qual é a estratégia de resolver isso daqui? Aprendida... Pessoal, de quando que é lei de Kirchhoff? Quando que o Kirchhoff viveu? 1870 e por aí. Então, falando todas essas coisas, tem o quê? 150, 60 anos de idade. Aí você vai escrever o quê? Falar V igual... Bom, como é que começa esse problema? O
Pronto, como é que é o procedimento técnico de resolver esse problema? Você vai lá e define uma resistência equivalente, que nesse caso, R1 mais R2 mais R3. E aí se escreve V igual a RI. Tudo bem? Você achou a corrente do sistema? Tudo bem isso? Só sim. O que é impedância? Impedância é a mesma coisa, só que não dá para trabalhar com isso como resistência, porque não é uma resistência, é outra coisa. E o que esse cara super esperto percebeu, que ele deve ter olhado a equação diferencial que ele estava resolvendo, ele percebeu o seguinte, que eu vou definir uma coisa complexa aqui, que eu chamo de Z, então eu vou olhar esse circuito aqui com esse olho. Aqui. Isso daqui é o mundo real, tudo bem? Agora, você vem aqui e dá um salto para o hipermundo. Ele falou assim, vou imaginar um mundo onde isso daqui seja parecido com isso daqui. A fonte, eu vou pensar isso numa resistência. Algo parecido, mas não é resistência. Então eu chamo de Z. ZC. Que ao final das contas é aquilo que está escrito lá, que deve ter vindo da aula da manhã, ou sei lá. E aí a gente vai pensar em alguma coisa complexa que chama ZR. E aqui tem um ZL. Só tudo bem isso. E daqui o método de pensar, você inventa alguma coisa complexa. E aí, no hipermundo, você copia aquela equação e pergunta, será que eu consigo escrever? Como eu estou no hipermundo, eu vou colocar um chapéu em cima. Isso quer dizer que isso daqui é uma coisa do hipermundo. E aí, nesse tipo de problema, ele vai escrever a seguinte coisa no hipermundo. ZL mais ZC ZR mais ZC e no hipermundo. Só tudo bem isso aí, a atitude. Isso aqui é uma equação no mundo real. Para resistência, porque a resistência é no mundo real. Como aqui esse negócio não é resistência, o que a gente faz é o seguinte, você vai dar um pulo para o hipermundo. E copia a equação. Só que em vez de R, você chama de Z aquele negócio. Tudo bem isso? Só assim. Coragem por enquanto. Vai demorar 15 minutos, daqui a pouco você tem o exemplo, você fica mais claro. Certo? Então, a gente acha daqui. Isso daqui é o Z equivalente nesse caso. Como o Z já indica que é um número complexo, eu não ponho o chapéu. Então eu ponho o chapéu no V e ponho o chapéu no I. Tudo bem isso? Isso que a gente vai fazer. Pergunta, qual é a regra de pular para o hipermundo? Então como é que eu pulo do mundo real aqui para o hipermundo? Então tem que ter uma regra, uma prescrição, uma receita. Que é isso que a gente vai discutir aqui agora. A receita é a seguinte.
Você pega o V, que é V0 cosseno de ômega t, no mundo real, e você chama isso, pula, vou representar por laranja, o pulo por hipermundo, você vai para o V chapéu, que é igual ao quê? V0, e aí você pega, transforma isso aqui num número complexo, dá um salto, escrevendo isso aqui assim, E elevado a I ômega t. Para a atenção. Por que você faz isso? Porque a parte real disso é igual a isso. Só sim. Pergunta, aonde que está V0 cosseno de ômega t? Está em cima da mesa aqui. Aonde que está V chapéu? Está aqui. Sim? Ou seja, daqui não é igual. Daqui é um salto. Tudo bem isso? Tem um salto. Antes de explicitar, mostrar que aquilo, de onde que vem aqueles resultados, estão lá, você vai pegar a equação no mundo real, que é V0 cosseno de ômega t. Agora eu vou escrever desse jeito aqui, que é igual a L d2i. Em termos de corrente, calma, só uma coisa. Impedância, a gente fala mais de corrente do que de carga. Nesse circuito aqui eu falei principalmente da carga no capacitor, que é isso aqui. Quando eu falo impedância, a gente se preocupa mais com a corrente. Então, reescrita em termos de corrente, a equação diferencial tem a seguinte cara: L di dt mais RI mais... E a carga é a integral de I dt sobre C. Tudo bem? Essa aqui é a mesma equação que a gente estava escrevendo nas aulas anteriores. Só que agora expressa em termos da corrente. E aí, qual é a lógica da impedância? Você olha essa equação com força e você vê a seguinte coisa. Imagina que também, junto com essa coisa que você fez aqui, você pensa na seguinte coisa. Você deixa a corrente ser imaginária. Que é a corrente que você não conhece, esse I aqui. Aí você dá um salto para o hipermundo e tem uma amplitude lá. Tudo bem? Só em termos de números complexos, como é que eu, antes de eu dizer que é fácil, mas como é que você pensaria em representar a corrente complexa? Só qual é a solução que sai daqui? Isso daqui é um Q0. O quê? Tudo bem isso? Ou seja, é uma amplitude de uma fase. Aí você faz a mesma coisa, só que você deixa a oscilação ser complexa. Então eu preciso pegar isso daqui e passar, antes disso, chama isso aqui de chapéu, igual I0, I elevado a I ômega t. Só por que I ômega t? Porque na hora que eu tirar a parte real disso daqui, vai dar um cosseno lá também. Tudo bem? Sim? E aí põe uma fase. Pergunta? Só o
que você não, se você disser o que você não está entendendo aqui, pode ajudar. Porque a gente está dando um pulo agora. Não é lógico isso que eu estou fazendo. Pessoal, é o seguinte, o que é uma dedução? Dedução é falar alguma coisa para você, manipulo esse negócio e concluo outra coisa. Tudo bem? O que é uma indução de pensamento? Eu parto do menor e tento chegar, adivinhar qual é o maior. Tudo bem isso? Sim. Ou seja, se eu estiver no mundo aqui e quiser ir para o hipermundo que é aqui, eu não posso deduzir. Porque esse número aqui é maior que esse. Tudo bem isso? Eu tenho que imaginar. Isso é plausível, que tem uma correspondência entre ida e volta e tal. Mas voltar é fácil. Mas ir para cima não é fácil. Tudo bem isso? Então, o que a gente está fazendo aqui é tentando ir nessa direção com essas coisas de maneira plausível. Uma coisa que seja razoável. Tudo bem isso? Ok, então a gente faz isso. E aí eu inventei essa relação complexa. Qual que é a vantagem técnica de usar número, essa representação imaginária? Pergunta como é que fica essa equação no hipermundo. De chapéu, tudo bem? Só a coisa mais importante você pegar é esse jogo de ir e voltar do mundo para o hipermundo. De chapéu, igual. Só quanto é que dá L, D e DT? Mundo real, L, D e DT. Vai para o hipermundo, isso dá o quê? L, tudo bem? Quanto é que dá D e DT? Você vê que dá simplesmente I, ômega, o quê? 0 e 0. Só tudo bem? Tudo bem que é hiper esperto? Isso daqui tem cara de RI. Tudo bem? Só que não é um termo complexo aqui na frente, mas virou a coisa proporcional aí. Antes não era, porque antes era o seno, cosseno, com essa fase que a gente teve que escrever 2 vezes a lousa para resolver. Agora acabou isso aí. Quanto é que dá R, D e DT? Daqui dá simplesmente RI. Chapéu. Aqui tudo chapéu, no hipermundo. E quanto que dá integral de IDT, que é Q, sobre C? Chapéu. Só agora a integral disso no tempo. Chapéu sobre C. Faltou um termo de Aonde? no R chapéu. É chapéu, faltou um termo? Faltou o ômega, tá. Não faltou. Peraí, não faltou porque não é DNT, simplesmente isso aqui. Em dia aí assim. Oi. Não era a mesma coisa. Só tudo bem isso daí?
Então, o que você está vendo? Está vendo que essas operações aqui no mundo, no hipermundo, acontece uma coisa que não acontecia aqui, que é o seguinte, você vai escrever isso como assim, L, vou pôr o I para frente, I ômega L, mais R, mais 1 sobre I ômega C, e você vê que o I ele fatora aqui. Tudo bem isso? Só sim. Ou seja, usando números complexos, a gente consegue fazer uma coisa que a gente não consegue fazer com o número real. Que isso aqui, essa equação aqui não é proporcional a I. Tudo bem isso? Só sim. Então, fazer o que o número complexo está fazendo para você é esse enorme favor de ter uma coisa que é tudo proporcional aí. Vamos lá, pergunta? Então, o que a gente aprende? Que no hipermundo a equação diferencial fica muito mais simples. Ela vira uma equação algébrica simples. O que é isso? Só tem coisa de mais, menos e vezes. Não tem mais nada aqui. Só sim. Então, isso aqui é muito mais simples. Ok? Tudo bem isso? Aí pergunta, como é que eu resolvo o problema genérico? Isso daqui era a discussão parecida com esse circuito aqui. Mas agora pega a situação genérica. Certo? O que a gente faz? Você pega o circuito, e vai para o hipermundo. E sempre você vai ter uma equação do seguinte tipo. Isso aqui é uma coisa, nesse exemplo, isso aqui é feito disso, mas você pega, se soma num número complexo, não pode ser outra coisa. Tudo bem isso? O que você não sabe no problema, o que você quer? Nesse caso aqui, você queria achar a carga, ou a corrente, que é a mesma coisa. E precisa da amplitude da fase. Então, o que eu quero obter nessa conta aqui, tudo bem isso? Eu quero a amplitude e a fase. Só assim? Tudo bem. Como é que eu obtenho isso? Você pega essa equação aqui e escreve assim, no hipermundo. V, chapéu, que é igual a isso daqui, V0, elevado a I ômega t, igual a Z, o quê? I0, E elevado a I ômega t menos delta. E nessa equação o ômega t cancela. Então, isso simplifica totalmente o problema. Cancela esse pedaço aí. E aí você tem uma equação com a seguinte cara, V0 igual a Z I0 E elevado a I delta menos.
Pessoal, tudo bem isso aqui? Sim, pergunta. Quando é que dá? O que eu quero? Eu quero saber isso daqui. Eu não sei nem isso, nem isso. Mas... a resposta formal é I0 igual o que? V0, chapéu. Aliás, aqui não tem mais chapéu, porque isso daqui, o chapéu era dado pelo fato disso daqui ser imaginário. Isso aqui sumiu, ficou só a parte real. V0. Opa, peraí. Professor, quando o senhor está utilizando, vamos dizer assim, essa ideia da impedância, lembrou assim quando eu vi aquela questão da quando você usa a transformada de Fourier para resolver umas equações diferenciais que são mais complicadas. Tem a ver com isso, sim, uma ideia de você ir para um outro, que aí você cai às vezes num problema transformada de Fourier, cai num problema que ficam algébricos também, ficam mais fáceis. E aí você tem essa ideia de... Sim. Só que mesmo assim, isso não significa, de certa forma, que você sabe o significado físico, né, do Z ainda. Tipo, você usou uma técnica para resolver uma equação, mas o significado do Z ainda está, não sei, um pouco escuro. Então, parênteses, então. A pergunta que você faz é o seguinte. Existe uma técnica de usar a transformada de Fourier para resolver equação diferencial? Tem. Só que o que ela vai fazer é outra coisa. Essa técnica é usada para resolver problemas de ondas, principalmente. E onda, estou falando que ela é direcionada para um outro problema. Pessoal, então parênteses, nem copie isso que eu vou escrever aqui. Onda, ela é caracterizada por um negócio cosseno de kx menos ωt. E tem uma dependência, uma oscilação simples como essa daqui, isso não tem kx, não tem nada que anda, está tudo parado. Quando você tem uma coisa que anda, a transformada de Fourier ajuda, porque ela vai te dar uma relação entre k e ω. Então, relação chama relação de dispersão. Transformada de Fourier, então, é usada para resolver esse problema. Tá? Isso aqui, você pode reformular esse termo de transformada de Fourier, mas você não ganha absolutamente nada. Tá? Então, isso aqui é uma outra técnica, meio paralela. Parecida, mas não é igual. Tudo bem? Isso daqui é a solução formal do problema. Você vai usar isso sempre, qualquer problema. Agora, pensa o seguinte, o que é Z nesse problema aqui? Z é essa soma aqui, tudo bem isso? Que é, na verdade, essa soma aqui, isso daqui é Z. Só para não fazer confusão, é o seguinte, isso daqui é Z desse circuito. Tudo bem? Cada circuito tem um Z diferente. Para esse circuito, que a gente sabe, o Z tem essa cara. Tudo bem isso aí? Você sabe calcular isso aqui? Sabe? Então, o Z está dado. Tudo bem? Tem uma regra para calcular Z. Então, a mensagem é a seguinte, você calcula Z, coloca lá e faz a conta.
mas eu quero ainda manter um pouco o fluxo geral. Para falar uma coisa que vale sempre. Depois a gente vai pegar o caso particular e volta. O que é sempre? Z é um número do tipo A mais B. Porque é um número complexo. Tem essa forma. Tudo bem isso? E aí você pode representar ele assim ou na forma polar. Só matemática. É o seguinte, que palavra que eu usei? Usei a palavra representar. Tudo bem isso aqui? Isso é uma palavra super importante em matemática. Porque isso aqui não é um número complexo. Isso aqui é a representação cartesiana do número complexo. O número complexo é uma coisa que mora em algum lugar na nossa mente de forma esquisita. Não, que você representa. Então, o que é representar? Tudo bem, pensa na sua humanidade. Você tem medo de alguma coisa? Todo mundo tem. Certo? Como é que eu posso representar o medo? Boca de lobo aberta com dentes. Tudo bem isso? Não, sim, isso que é uma representação do medo. Só que não é o medo. Tudo bem isso? Medo é outra coisa, que se dá em outro lugar da nossa humanidade. Mas se pode representar. Isso aqui é igual. Tem esse número aqui, que o número é isso. Você representa o número assim. Então, é uma cara possível para ele. Outra cara possível, que é a mesma cara, é isso aqui. E aí, nesse caso, existe uma relação ρ igual a raiz de A2 mais B2 e θ é B sobre A. Isso é a representação polar. Tudo bem isso? Imagina que você tenha obtido Z e tenha colocado Z na forma polar. Faz a conta daquele negócio lá e expressa dessa maneira. Está expressando o número, ele não é isso, mas ele está expressando dessa maneira. Tudo bem? Faz isso aqui. Naquela equação, você vai escrever E0 elevado a I delta, a menos I delta, é igual a V0 sobre ρ elevado a I θ. Pessoal, tudo bem? Qual é a solução do problema? Está dado. I0, que é uma coisa que você não sabe, é V0 sobre ρ, e delta igual a θ. Porque na hora que você passa daqui para cima, vira menos. Tudo bem isso aqui? Sim. E aí, para aterrissar no hipermundo, o que você faz? Você pega essa coisa aqui que está no hipermundo e você escreve, aterrissar significa isso. I, que é igual a I0. I elevado a I ômega t menos delta. Você aterriza escrevendo I físico é igual a I0 cosseno de ômega t menos delta. E acabou o problema. Tudo bem? Você resolveu um problema difícil de uma maneira simples.
de fazer um exemplo, qual é a ideia geral? A ideia geral é o seguinte: você pega a sua equação física, que eu vou escrever inclusive isso aqui. Antes de Isso daqui é a sua situação no início do problema, antes de começar a pensar nele. Que é o seguinte: você sabe que a fonte tem essa oscilação, isso aqui você não sabe, inicialmente. Tudo bem? É o que você quer saber. Do mesmo jeito que a gente escreveu a equação diferencial aqui, e você vai dar conta que você não sabe que ele tem no começo. Você tem que fazer uma conta para saber. Tudo bem, tem que calcular. Ou seja, isso aqui, no mundo físico, isso aqui você sabe, e isso aqui você não sabe. Tudo bem? Aí o que a gente faz? Você pega essa equação aqui e copia essa equação dando um pulo para o hipermundo, que é o que está aqui. Você pega essa equação aqui e transforma essa equação num número complexo. Do circuito você vai calcular Z, cada circuito vai ter um Z diferente, a gente vai treinar isso um pouco daqui a pouco, e vai ser proporcional à corrente. Essa equação aqui é análoga no mundo real a V igual a R. Ela lembra isso. Tudo bem? Por isso que você escreve essa equação. Escrevendo V igual a R, que é ZI. Só que no hipermundo. Tudo bem? Ou seja, no hipermundo, R chama Z. Só isso. Aí você pega e pensa no problema em termos de números complexos. É o seguinte: o que é V? O V chapéu, no hipermundo, ele passa a ser uma exponencial. De modo genérico, isso aqui você ainda não sabe. Esse pedaço aqui. Mas você sabe que ele vai oscilar. Certo? Você sabe que ele vai oscilar e vai ter a mesma tipo de oscilação. Uma fase de diferença. Tudo bem? Então ele vai ter a cara genérica do I tem que ser isso aqui. Aí você pega essa cara genérica e usa aqui. Aí cancela o I ômega. Ou seja, você tem uma relação que passa independente do tempo. Tudo bem isso? Aí você escreve essa equação aqui. Que essa equação aqui é a tal do... é análoga a V igual a RI. Aqui. Escreve aquilo. Aqui só passei do dedo de lado, não fiz nada. Estava em cima e passei para baixo. E isso aqui é uma coisa de números complexos geral. Sempre você pode pegar qualquer número complexo e expressar na forma polar. Faz isso. Isso aqui eu usei então. Esse Z aqui, esse negócio aqui. E a resposta é o seguinte: a parte real tem que ser a parte real, a fase tem igual a fase. Então você aprende que
esse delta aqui tem que ser igual a θ, e o I0 tem que ser igual a esse negócio aqui. E aí você sabe tudo o que precisa saber. Resolveu o problema. Quase. Aí falta só aterrizar. E aí você está no hipermundo. Você aterriza fazendo isso daqui. Lembra que no hipermundo a corrente tem essa cara. E para aterrizar para o mundo real você escreve isso aqui. O que é isso? Só assim. Então, não pode ter medo de impedância. Certo? Impedância é só isso. Pergunta. O delta igual a θ, né? Você olha essa equação aqui de cima e você tem que o que delta igual a θ? Um pouco mais de detalhe. Aqui. A equação de cima era uma equação com a seguinte cara: I0 elevado a I delta menos I delta é igual a V0 sobre ρ elevado a menos I θ. Só pergunta, o que me levou a identificar delta com θ nessa equação? Seguinte coisa, isso daqui é uma equação para números complexos. Tudo bem? E aí pergunta, a igualdade dos números complexos, se você pensar no número complexo assim, A mais IB igual a C mais ID, a equação como a equação é bidimensional, você vai falar que A igual a C e B igual a D. Você trata aqui como um vetor de duas dimensões. Tudo bem? Se você tiver representação polar, sei lá, ρ ou não. Se tiver, sei lá, outra vez. P elevado a IQ igual a ρ elevado a Iθ, certo? Qual é o jeito dessas duas coisas serem iguais? A parte real tem que ser uma igual a outra e o ângulo tem que ser igual. Tudo bem isso? Sim, isso. Se você não quiser fazer algo mais direto, mais simples, você pensa na seguinte coisa. Você pensa, essa equação aqui de cima está escrito I0 cosseno delta menos I seno delta. E ela é igual a V0 sobre ρ, cosseno θ menos I seno θ. E aí, se você impuser que a parte real, a parte imaginária, a parte são iguais, o real é igual ao real, o imaginário é igual ao imaginário, você conclui a mesma coisa. Tudo bem isso? Só pergunta. Olha, tem um outro jeito também que pode fazer, que é o seguinte. Você tem essa equação aqui. Se você quiser, você pode reescrever, você pode multiplicar essa equação dos dois membros por E elevado a I delta. Certo? Multiplica por E elevado a I delta esse lado e esse lado. Tudo bem? Isso aqui dá o quê? Dá I0 igual V0 ρ E elevado a I delta menos θ. Tudo bem que você pode escrever?
Tudo bem isso aqui? Você tem direito de fazer isso. Número complexo. Ou seja, daqui é o jeito de passar isso daqui para o lado de lá. É isso que eu quero. Se divide por elevado menos i delta, que é multiplicar pelo complexo conjugado. Aí você escreve isso daqui fica com essa cara. E aqui pergunta qual é a solução para o ângulo. Isso daqui é real, isso daqui tem que ser zero. Tudo bem isso? Sua pergunta. Então, isso daqui é uma receita. Isso está escrito na apostila, você vai lá e segue a receita até você ganhar a prática, depois você esquece e vira automático. Mas a receita é essa. Isso está dado aqui. Tudo bem isso aí? Pergunta. Professor, então nós partimos da equação diferencial do mundo real. Essa aí. Essa daqui. Isso. O que possibilitou a simplificação para a linha de baixo foi assumir a corrente no hipermundo daquela forma ali. Sim. I0 e a... Mas aí eu estou admitindo então que eu sei como que é essa corrente no mundo imaginário. Não, você não sabe. Não sabe pelo seguinte. Pergunta, você conhece, nesse estágio do problema, aqui, você conhece isso daqui? Não. Conhece isso daqui? Não. Não, mas eu sei a cara geral, eu sei. Pois é, mas pergunta, a cara geral, a única coisa que você fez em inglês se chama o chute educado. Você chutou, mas pensando. O que foi? Foi falar que esse ômega é o mesmo ômega que aquilo. Pergunto, por que você sabe isso? E aí, isso tem toda a experiência de resolver sistema de osciladores forçados. E toda vez que você forçar um sistema, a frequência de oscilação do sistema é a frequência da fonte externa. Garantido. Tá. Isso, eu resolvi chacoalhar a mesa. A fonte externa, faço assim, ela não mexe muito. Primeiro ela mexe um pouquinho, tudo bem. Com que frequência que ela mexe? E você vê, ela não pode ser outra, porque eu empurrei para cá uma vez, ela foi uma vez para lá. Puxei uma vez, ela veio uma vez para cá. Então, a força que eu faço é a força que comanda esse comportamento. Mesmo que ela se mexa quase nada. Mas isso é sempre assim, não dá para empurrar uma vez e ela mexer duas vezes. Você entende isso? É isso que com frequência não acontece. Porque a frequência conta um número. Isso não dá para fazer uma ação entre duas respostas. Bati duas vezes, ter duas ondas. Não dá para ter 3 ondas ou uma onda. Tá? Então, isso aqui sempre é transmitido daqui, nesse caso, para cá. E essa é a única hipótese feita dessa forma. Porque isso aqui é a corrente, não, isso aqui de novo, é a representação da corrente. Eu organizei minha ignorância de maneira sábia. Coloquei parte da ignorância na amplitude e parte da ignorância na fase. Eu podia ter escrito de um jeito muito mais feio. A mais B e tal. Ia ser um horror. Mas isso aqui é a maneira inteligente de organizar a ignorância. Mas a ignorância é a mesma. Ela se mantém. Tudo bem isso? Sua pergunta? Ok, então, isso aqui é a regra geral, isso está dado na apostila, você vai lá, quando se sentir seguro, dá uma olhada. Agora pega de novo esse problema aqui, que a gente sabe a resposta, e vamos ver o que acontece nesse caso particular. Oi? Naquela equação que você acabou de Só apontar, mais alto, por favor. naquela equação que você acabou de apontar, dava para resolver
supondo que V0 tivesse sinal diferente de zero, e θ fosse igual a π e φ fosse igual a zero. Certo? Sim. E como prossegue isso? Eu respondo com isso uma pergunta. Isso é sábio. Você quer uma solução, pega mais simples. Mas Certo. as duas funcionam. Oi? As duas funcionam. Sim. Tem que funcionar. Mas elas são iguais. Não sei, mas... Não, serão. Terão que ser. Porque elas são a solução da equação diferencial. Tudo bem? Não, mas tudo bem. Não, isso é uma coisa que a gente faz em física. Eu estou com problema prático. Eu quero resolver isso daí, vou achar uma solução que funciona. Tudo bem? Isso aí é uma coisa de jogar futebol. Você bateu a bola no ombro, você entrou, marcou um gol. É gol, tudo bem? Aí você fica contente. Aí você fala, não, eu devia ter. Gol. Tudo bem? Então, funciona. Tem cara que assim, e na física tem bastante essa atitude, né? Não estou falando de você, mas tem muito físico que gosta de fazer isso. Ele gosta de pegar um problema e às vezes ele acha alguma coisa interessante, mas não é sempre. É raro. De vez em quando ele acha alguma coisa interessante, cavocando essa matemática até o fundo. Então esse negócio vale a pena fazer, mas nesse caso não vai sair nenhum coelho novo da toca. Mas como eu sei que V0 e zero... Faz a conta. Brinca em casa. Você percebe? Não, isso aí, brinca em casa é uma coisa que você tem que se convencer de que isso aí é assim. Tenta. Que é tudo que a gente faz nesse tipo de problema. Não é que não vale a pena, vale a pena. Só que é o tipo de problema que não... Nesse caso, isso daqui está sendo usado há 150 anos. As pessoas já entenderam que não dá. Alguém já deve ter tido essa ideia e ter feito antes. Ou seja, calcular variações sobre o mesmo tema. Mas não é um exercício que é interessante fazer, mas aí você aprende alguma coisa. Mas é um gosto meio individual isso daí. Professor, posso fazer um comentário assim um pouco fora da física? Totalmente. É que quando o senhor usou aquela a pasta, né, e projetou ali para entendermos, e quando o senhor falava assim, eu lembrava do mito da caverna do Platão. É ela mesmo. É dela que eu estou falando. É dela que eu estou falando. No mundo das ideias a gente pode pensar, mas a gente não tem acesso a ele, o que a gente tem acesso a Não é o mundo das ideias, é o mundo da física. O mundo da física é a caverna do Platão. Como é que você sabe que elétron existe? Você só vê a sombra dele. Ou seja, a gente já está no hipermundo. Não matemático, mas de outra natureza. Certo? Perguntar onde está o elétron com o qual eu trabalho, que eu manipulo. Certo? Que mundo é esse? É o mundo das ideias e das formas do Platão. Certo? Ele não está aqui. Só o Platão às 10h30 da noite, tudo bem, mas... Pode tudo, né? Só pegar esse problema aqui. Quando é que vai dizer? Para esse problema... Calma, só uma coisa. Isso daqui, como está escrito geral, isso daqui vale sempre. Qualquer problema você vai fazer isso. Agora, como qualquer problema eu posso fazer, eu vou pegar e fazer isso aqui de novo. Pergunta, que cara que tem Z? Nesse caso aqui. Vou ter que resolver esse negócio aqui. Tudo bem? Como eu estou pensando no número complexo, aí eu posso reescrever isso como R, que eu estou usando
equação aqui. Mais I ômega L. E como não é legal a gente usar o I no denominador, melhor passar o I para cima. E aí a gente pensa o seguinte, I, 1 sobre I, quanto é que dá? 1 sobre I. Como é que você divide o número complexo? Multiplica pelo complexo conjugado. Então dá menos I em cima, embaixo dá 1. Calma, estou dizendo o seguinte. Isso aqui é igual a menos I sobre menos I multiplicado. Multiplica pelo complexo conjugado. Isso daqui dá 1 embaixo. Isso daqui dá menos I em cima. Então, aqui isso fica com essa cara aqui. Menos I sobre ômega C. Que é igual, então, juntando a parte real e imaginária, R mais I ômega L menos 1 sobre ômega C. Tudo bem? Então, eu separei a parte real e imaginária. Pergunto, se eu quiser calcular o I... O que eu não sei? I zero e delta. Então eu tenho que usar essas duas relações. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever o Z na forma polar. Então eu queria escrever Z igual a ρ menos mais I θ. Queria expressar isso dessa maneira. E aí eu tenho o quê? Rho é isso daqui. E θ, tangente θ é igual a R sobre ômega L menos 1 sobre ômega C. Tudo bem isso? E acabou o problema. Por quê? Porque eu sei as duas coisas que eu preciso. Quanto é que vale I0? Vale V0 dividido por isso aqui. E para tornar isso mais parecido com alguma coisa que a gente viu na aula passada, você põe o L para fora aqui e multiplica em cima e embaixo por ômega. Pergunta, preciso fazer isso que eu estou fazendo? Não. Só estou fazendo para mostrar que é o mesmo resultado da aula passada. Então isso daqui fica a seguinte coisa. V0 ômega raiz de ômega 2 ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado mais R2 ômega 2. Esse ômega 2 dá um 2 aqui e faz sumir isso aqui. E
que a gente escreveu na aula passada, depois o L para fora, fica V0 ômega sobre raiz de L2 ômega 2 menos 1 sobre LC ao quadrado mais R2 ômega 2. Oi. Ali não é invertido, não, a corrente de teta? Peraí, ali é onde? É, eu acho que é o contrário, né? É a Oi? corrente imaginária pela real, né? A tangente de teta. Sim. Aqui está errado. Obrigado. Então, tudo bem, esse aqui é o mesmo resultado da aula passada. Esse daqui multiplica por ômega. Põe o L em evidência. Só sim. Pergunta, isso daqui é o resultado da aula passada? Se você for olhar, não. Por que ele não é? Está errado isso? Não, está certo. Por que ele não é igual da aula passada? Se você olhar, isso aqui está de ponta cabeça em relação à aula passada. A aula passada é isso sobre isso. Por que isso? Porque a fase é outra. Tudo bem isso daqui? Quando a gente escreve isso daqui, eu estou pensando na fase da carga com a tensão. Tudo bem isso? Só sim, isso aqui, atenção nisso, por favor. Tudo bem? Isso aqui é a fase da carga com a tensão. Aqui, eu escrevi o I dessa forma, ou seja, eu estou falando que o I é um cosseno. Tudo bem isso? Então tem uma diferença de π sobre 2 numa fase com a outra. Detalhe técnico. Tudo bem isso aí? Pergunta. Mas precisa tomar cuidado com isso. Uma fase... A gente andou falando duas fases. Falando da fase da carga. Por que eu falei da fase da carga aqui? Porque isso aqui é mais intuitivo no começo. Certo? Quem trabalha com circuitos o tempo todo assim, raramente pensa na carga, eles pensam mais na corrente. Então, a impedância é a linguagem de tratar o problema de gente que pensa na corrente. Mas a relação entre as duas é o π sobre 2. Pergunta? Ok, um exemplo, outro exemplo. Peraí, calma, antes disso aí. O que a gente está fazendo? Mostrando como é que a gente acha a solução do regime estacionário para a corrente usando impedância. Não pode ter medo de impedância. A impedância é um jeito esperto de usar associação de elementos dentro do circuito. Só isso. Ele é muito esperto, porque facilita muito a conta. E a regra geral está dada aqui. Agora pega um outro caso, que não é mais simples da gente tratar nessa linguagem aqui, que é o seguinte caso. Vou pegar outro circuito. Só tudo bem isso aí. Como problema? Quero achar a corrente que passa nesse circuito em função do tempo.
como é que se formula o problema? Então, agora já pensando em termos de impedância. Z. Só quanto é que dá Z desse circuito aqui? Como é que eu penso nele? Então, eu tenho que pensar no seguinte. Vou falar que... vou pensar, né? Que isso aqui é um ZR. E aqui tem uma associação em paralelo de um ZL com um ZC. E aí, quanto que dá essa associação? Então, eu tenho que 1 sobre Z. Bom, antes disso, faz o desenho. Isso aqui, como resistores, eu pensaria do seguinte jeito. Isso aqui é um ZR mais alguma coisa que eu vou chamar de Z1 aqui. O Z equivalente. Quanto é que vale Z1? Associa em paralelo, aqueles dois Zs. Sobre Z1 igual 1 sobre ZC mais 1 sobre ZL. Associação em paralelos de elementos. E aí você pega e coloca. Isso aqui dá ZC mais ZL sobre ZCZL. Ou seja, Z1 igual a ZC, ZL sobre ZC mais ZL. Aí você pega aquela tabela de Zs que está em amarelo lá na ponta, e isso aqui dá I omega, não, desculpa. ZC primeiro, menos I sobre ômega C vezes I ômega L sobre I ômega L menos I ômega sobre C. Ômega C embaixo. E se cancela esse menos I aqui, o ômega também, então dá Z1 igual ômega L sobre C sobre I ômega L menos 1 sobre ômega C. Ou seja, Z1 igual a menos I L sobre C pessoal, isso aqui é bonito? Não é bonito, mas é a conta que se faz. Só para levar isso adiante. Aí você pega esse Z1, soma em série com o ZR. Esse tem o Z total igual a R menos I L sobre C sobre ômega L menos 1 sobre ômega L, ômega C. Só tudo bem isso aqui? Acabou o problema? De certa forma, sim, porque
que sobra é fácil. Bom, você vê o que... Só uma coisa, avalia antes de ir para frente, qual é a dificuldade de calcular isso aqui? Praticamente nenhuma, certo? Porque eu vou pensar isso aqui como uma associação de resistores, e aí você tem que manipular a álgebra aqui, só precisa tomar cuidado com isso, certo? Número complexo e tal, mas só isso. E aí você faz isso e você obtém a impedância equivalente desse sistema. Aí, o que eu preciso, como é que eu trabalho para obter essa resposta? Eu preciso colocar as coordenadas polares. Então, eu tenho aqui módulo de Z, que é outra maneira de escrever ρ, igual raiz de R2 mais L sobre C, ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado, e θ igual tangente θ igual a parte imaginária sobre a real, que é igual então a L sobre C sobre pessoal, o que é isso aqui? Pergunta. Eu não entendi o tangente de θ. O que é tangente? Não, ele não pode entender mesmo, está errado. Então, o que é tangente do número complexo? É a parte imaginária e a parte real. Eu fiz errado. Então é L sobre C dividido Não precisa do sinal? sinal precisa. Mais um erro. Tudo bem, eu errei 2 vezes, mas qual que é a ideia? Isso daqui é módulo de Z, cosseno θ, mais I seno θ. Então, o seno θ é menos isso daqui, que está escrito, a parte real é isso aqui. Um pelo outro. Tudo bem? Então, sim, isso. Pergunta. Professor, Fala. esse θ é a diferença de fase entre a tensão e a corrente? Sumiu aqui, mas... Não sumiu não, peraí, está aqui. Só a diferença de fase entre o que e o que? Θ, volta da parte daqui do meio. Θ é a expressão de Z em coordenadas polares. Tudo bem? Que é isso aqui. Olha na conta onde é que isso aqui vai parar. E daqui vem para aqui, e daqui vira delta. Tá. Então, na verdade, θ é igual a delta. E o que é delta? Delta é isso daqui. Delta é isso daqui. Que é a fase da corrente. Relativamente a quê? A fonte não tinha delta. Tudo bem? Então, delta é a diferença de fase entre a corrente e a fase. E a fonte.
Tudo bem isso aí? Só sim. Só coisa, o que tem de super geral nesse resultado? Essa igualdade aqui, eu não queria dar isso aqui como uma regra, que você pode se atrapalhar no meio e chegar a um resultado errado. Porque você usou a convenção diferente. Mas com a convenção que a gente está usando, para escrever isso aqui, sempre a diferença o delta vai ser igual a θ. Tudo bem isso? Isso aqui sempre vai ser assim, não tem outro jeito. Porque você chega nessa conta aqui, e a única resposta possível é que essas fases sejam igual a isso. Tudo bem? Então, moral da história. Se você tiver experiência em trabalhar isso aqui, na hora que você chegou nesse resultado, você já sabe qual é a diferença de fase entre a corrente e a fonte. Então, assim, chega aqui eu já sei. Posso levar a conta adiante só para ficar confiante, mas eu já sei que vai dar isso aqui. Ou seja, a fase da impedância é a fase da corrente. Só ok isso? Sempre será, não tem outro jeito. A não ser que você tenha usado uma convenção diferente. Fazer a conta. Mas a convenção que a gente está usando, que é essa daqui, escreve coordenadas polares do jeito mais tradicional possível, com a fase positiva aqui. Na hora que eu escrevi isso aqui, no meio do problema, eu já sei a fase da... E também já sei o I0. Porque o I0 é atenção sobre isso. Ou seja, eu posso formalizar a resposta, mas eu já sei. Já resolvi na minha cabeça. Sei quanto que dá. Tudo bem isso aqui? Só pergunta. Só dúvida? É o seguinte, a minha sugestão é que você dê uma repassada nisso e vê se você entendeu bem isso aqui. Porque a aula que vem, um segundo só, a aula que vem a gente vai usar essa técnica para resolver um problema não muito simples. Que é o seguinte, o que eu vou querer fazer na aula passada? Na aula passada eu já sei o que eu queria fazer. Só qual que é a próxima atração do curso? De certa forma, isso aqui é um corte. Acabou o circuito simples. Oi? Só tudo bem, acabou o circuito simples. E agora eu vou começar a estudar outra coisa, que é o seguinte, que é o problema fisicamente mais interessante. Eu quero perguntar a seguinte coisa, se eu pegar um fio aqui, e um fio aqui, tal como o fio que vai de Itaipu até São Paulo, ou seja, uma linha de transmissão extensa. Pergunto, o que acontece aqui dentro? Então, isso aqui é a próxima fase do curso, começa a aula que vem. E aí, o que a gente vai falar? Isso é o que eu vou mostrar na aula que vem, mas vou mostrar que esse circuito aqui, para eu tratar matematicamente esse circuito, eu preciso pensá-lo da seguinte maneira. Eu não posso pensar isso aqui como um grande Z. Isso aqui é diferente de uma coisa assim, com um Z equivalente. E aí eu vou ter que, o que a gente vai fazer na aula passada, na aula que vem, é o seguinte, só 10 horas ataca todo mundo aqui. Para pensar no circuito, eu tenho que pensar no circuito do seguinte jeito, que
elemento aqui é um elemento que ele tem capacidade de guardar energia magnética e elétrica dentro dele. E isso vai me levar a equacionar o circuito como uma coisa assim. Um indutor, um capacitor, um indutor, capacitor. Isso aqui, enfim, uma sucessão infinita desses elementos. Tá? E isso daí que é a maneira pela qual a gente entende o comportamento eletromagnético de um sistema comprido desse tipo aqui. Tá. Então, o que a gente vai fazer na aula que vem é o seguinte: eu vou pegar um circuito infinito, soma dessas coisas aqui, manipular as impedâncias e chegar numa impedância equivalente. Isso a gente faz numa aula, mas é uma aula pesada e, principalmente, você precisa ter aprendido a impedância hoje. Isso aqui agora vai ser manipulado meio... Só para completar o seguinte: a aula que vem não dá para dar meia aula. Assim, ir devagar, e tem um pacote lá que tem que ser dado. Então, ele vai fazer esse esforço de dar isso na aula. Pergunta?